Olá, meus queridos! Bem-vindos mais uma vez ao Damásio Educacional e ao nosso curso de atualização e prática em benefícios previdenciários. O meu nome é Michel Gouveia e meu tema com vocês é os cálculos previdenciários e as teses revisionais. E aí vai aparecer para vocês aí no rodapé a forma de contato. Michel Gouveia lá no Facebook, digita lá Michel Gouveia, curta minha fanpage, professor Michel Gouveia, e me siga lá no Instagram, Michel O Gouveia. E aí você tem meu e-mail também, pessoal, michel@michelgouveia.adv.br. Não tem como escapar de vocês, nem quero disso. Não quero que vocês saiam do curso com dúvidas. É por isso que estamos aqui preparando um curso com muito carinho para vocês, muita dedicação e amor, sobretudo ao nosso querido direito previdenciário. Vamos então voltar aí para a nossa aula. Estávamos falando na aula anterior sobre o cálculo do salário de benefício para o segurado que exerce múltiplas atividades, ou 2, 3, 4 mais atividades. Viram que é uma confusão, né, pessoal? É uma tristeza. Também falei na aula passada, referente às teses revisionais sobre este tema do múltipla atividade. E aí hoje eu vou iniciar a aula já tratando de qual tema? Do salário de contribuição para quem exerce múltipla atividade quando for se aposentar por tempo de contribuição. Nós vimos na aula anterior o exemplo da aposentadoria por idade e hoje tratamos da aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos lá no slide, pessoal? Olha aí para vocês. Então, exemplo. Aposentadoria por tempo de contribuição. Trabalhador desde 1980 na mesma empresa. É possível isso? É possível. Tá? É possível sim. Tem certeza, Michel, que é possível? Claro que é, gente. Lógico que é possível. Às vezes a pessoa tem um emprego só na sua vida toda. Eu tenho vários clientes assim, que tiveram um único emprego na vida toda deles. A turma aqui do Damásio é um emprego só na vida toda. Eles gostam tanto do Damásio que não saem daqui mais. A pessoa, até o pessoal que fica editando vídeo ali, estão dando até risada de mim, porque é verdade isso. Eles amam o Damásio Educacional. Bom, vamos lá então. Trabalhador desde 1980 na mesma empresa até a sua aposentadoria. Em agosto de 2016, este trabalhador passou ao exercício de mais de outra atividade, permanecendo nela até a aposentadoria. Tudo bem? Maravilha! Precisamos fazer dois cálculos. Primeira, regra permanente, média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição de julho de 94 até a DER. Precisamos fazer dois cálculos. Por que dois cálculos? Porque neste exemplo, o segurado tem apenas 2 empregos. Se o segurado tiver 3, 4 empregos, o que eu tenho que fazer? 3, 4 cálculos. Pô, mas ele exerceu a atividade num certo período de forma concomitante. Não importa, você deve calcular a parcela deste período respectivo. Tudo bem? E o cálculo como é feito, então? Mesma coisa que nós fizemos utilizando a planilha do Excel. Lembra daquele cálculo da planilha do Excel? Se não lembra, pare a aula neste exato momento e volte na aula em que nós falamos de como apurar o salário de benefício usando a planilha do Excel. Tá? Pare a aula e volte. Vamos lá então. Fizemos o cálculo. E aí chegamos no salário de benefício. Salário de benefício encontrado. R$ 1.200. Lembram que sobre o salário de benefício nós temos a incidência do fator previdenciário? Pois é. Fator previdenciário 950.
desculpa, pessoal. R$ 1.200 vezes o fator previdenciário, nós temos a parcela A do benefício, que é R$ 950. Essa será a parcela A. Fizemos todo aquele cálculo, todo aquele cálculo, todinho. Parcela A do benefício, R$ 950. Parcela B, segundo cálculo. Segundo cálculo, média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição desde o início da atividade até aposentadoria. Por que desde o início da atividade? Porque antes da atividade, ele não tem contribuições dessa atividade. O PBC dessa atividade é 8 de 2016, 8 de 2006 até 8 de 2016. Olha que legal! Observar a regra do mínimo divisor. Olha que absurdo, pessoal. Olha que absurdo. O cara, ele iniciou a sua segunda atividade em agosto de 2006 e trabalhou por 10 anos, até agosto de 2016. E aí, o mínimo divisor dele não é com relação ao início da segunda atividade. Lembra do mínimo divisor? O mínimo divisor é com relação ao período transcorrido entre julho de 94 até a DER. Mas não vai dar nada, então. Exatamente isso. Bingo! Bingo! Não vai dar praticamente nada. Por que não daria nada? Eu vou pegar aí os 10 anos de contribuição, 120 meses. Suponhamos, vamos trazer esse exemplo para os dias atuais. Eu vou pegar 10 anos de contribuição, 120 meses, e vou dividir por 160. Olha o absurdo. Olha o absurdo que é esse negócio. Tem uns exemplos aqui. Vamos lá para vocês entenderem. Segundo o cálculo, a média encontrada foi 1.000. Qual média? Média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição da segunda atividade, que é de agosto de 2016 até agosto de 2016. Agosto de 2006 até agosto de 2016. Tudo bem? A média encontrada foi de 1.000. Fração da atividade, 10 anos. Vamos ao cálculo da fração. A fração da atividade é com relação ao exercício da atividade do mesmo período, tá? Então vamos lá. Ele iniciou em 1980. Foi até 2016. Atividade principal. Atividade secundária, que é de agosto de 2001. Não. Tá vendo aí, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, 10 anos de atividade concomitante. Então, é por isso que eu fiz essa diferença. Este período aqui, é a fração 10. Por isso que no nosso exemplo, a fração é de 10 anos. Porque ele exerceu atividade concomitante por 10 anos.
E aí nós temos 10 dividido por 35. Mas por que 35, Michel? Vamos voltar aqui então. Vamos voltar no texto da lei. Inciso 3. Quando se tratar de benefício por tempo de serviço, leiam-se, tempo de contribuição, o percentual da linha B do inciso 2. Qual é o percentual da linha B do inciso 2? Ele fala do período completo, meses completos de contribuição e os períodos de carência. Esse é o percentual. Então, eu não posso falar em carência para o tempo de contribuição. Eu tenho que falar tempo de contribuição. O percentual da linha B será o resultante da relação entre os anos completos de atividade e o número de anos de serviço considerados para a concessão do benefício. Logo, quantos anos são necessários? 35 anos. Quantos anos completos nós temos? 10. A fração é 10. A fração será 10. Então, vamos aqui. Deixa eu voltar aqui. Por isso que a fração é 10 barra 35 avos. Aí você já viu, lascou de vez o negócio. Eu pego aí os 10 anos da atividade concomitante e tenho que dividir por 35. E aí nós temos uma fórmula matemática. 1000, que é o resultado da média aritmética simples, da onde? Desse período básico de cálculo aqui, a média é 1000. Então eu pego 1000, divido por 35 e multiplico por 10. Por que 35? Eu tenho que achar a fração do tempo concomitante. E multiplico por 10. Resultado, 28571. Esse é o salário de benefício. Na aposentadoria por tempo de contribuição, eu tenho por obrigação a aplicação do fator previdenciário. Nossa, vai reduzir mais ainda, Michel. Exatamente, pessoal. Infelizmente, irá reduzir. E aí, nós temos o salário de benefício multiplicado pelo fator previdenciário e o resultado da parcela do benefício, R$70. Vejam, isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo, mas é isso que acontece. Essa é a parcela B. E como é que fica o cálculo, então, da aposentadoria por tempo de contribuição? Resumindo o cálculo. Parcela A, atividade principal. Parcela B, atividade secundária. E a renda mensal inicial de R$1.020. É de sentar e chorar. É de sentar e chorar. Veja a que ponto chegamos. Vejam a que ponto nós chegamos. É de sentar e chorar. Pessoa, faltando 10 anos para se aposentar, ela fala, vou procurar um outro trabalho, um outro emprego, para poder melhorar a minha aposentadoria. Né? Vou contribuir nos dois, vai somar tudo, e quando eu for me aposentar, lá. Pensando que vai pular o carnaval com aposentadoria gorda, quando na verdade ela vai receber 10% do que ela contribuiu. 15%, 20%. Isso é justo? Isso é uma reflexão para vocês. Isso é justo? Eu acho que não. Penso que não. Acho não. Eu penso que não é justo.
Não pode ser desse jeito. E aí que surgem as teses revisionais que nós temos para somar o salário de contribuição, mesmo que não seja a mesma atividade. Mas eu passo para vocês o texto legal. E eu trago que decisões do judiciário já estão falando disso. Que nós podemos sim somar os salários de contribuição. Soma para concessão do benefício, porque este cálculo, essa regra de cálculo, ela não posso falar que não é ilegal, que não é justa, não. Ela é legal, que é prevista na lei, só que ela é imoral. É imoral com um segurado que contribui pensando que vai ter um benefício justo para ele. Como que o cara, suponhamos que ele tem um salário de R$2.000, paga de contribuição previdenciária porque tem uma retenção dele de 189%. De 9%, nós estaríamos falando aí de uma retenção de R$180. E aí vai se aposentar, na sua parcela, o valor é de 70? Mas peraí, se eu paguei 180, como é que você me devolve 70? Você está doido? O que aconteceu? Esse cálculo está errado. Vamos voltar no slide. Continuando então aí com a nossa aula dos cálculos previdenciários. O cálculo do auxílio doença. E aí, pessoal, atenção aqui com relação ao auxílio doença. Muita atenção. Por que muita atenção? Nós tivemos uma alteração na legislação que prevê uma outra fórmula de cálculo do auxílio doença. Primeiro, a mesma coisa que nós fizemos lá da planilha. Para o auxílio doença, nós temos dois cálculos. O primeiro cálculo é aquele que nós fizemos da planilha. Aquele é o primeiro cálculo, tá? Faça todo aquele cálculo e depois faça esse cálculo aqui. Esse cálculo aqui. Nós temos dois cálculos para o auxílio doença. Parágrafo 10 do artigo 29 da Lei 8.213. O auxílio doença não poderá exceder a média aritmética simples dos 12 últimos salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou se não alcançando o número de 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes. Nós temos que fazer dois cálculos, então, para o auxílio doença. Para apurar a renda mensal inicial do auxílio doença, serão necessários dois cálculos. O primeiro, utilizando a regra geral, média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, não é maiores, é maiores. Os maiores salários de contribuição. O período básico de cálculo, PBC, do auxílio doença, ele também inicia em julho de 94, tá? Para quem estiver inscrito antes desta data, ou a partir da sua inscrição. No auxílio doença, não tem divisor mínimo. Não tem o mínimo divisor. Não tem divisor mínimo. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Nós não temos mínimo divisor no auxílio doença. E aí precisamos de dois cálculos. E aqui estão os cálculos. Como devemos calcular o auxílio doença. A renda mensal inicial do auxílio doença será o, pasmem, menor
valor encontrado entre esses dois exemplos? Será o menor valor encontrado. Média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição. Salário de benefício, R$2.000. Alíquota, coeficiente de alíquota do auxílio doença, 0,91. Renda mensal do auxílio doença, 1.820. Este cálculo era assim. O cálculo do auxílio doença era assim, pessoal, ó. Era assim. Este era o cálculo do auxílio doença. Este aqui era o cálculo do auxílio doença. Essa aberração que eu risquei aqui embaixo, essa aberração de baixo aqui, ó. Essa aberração daqui. Essa aberração, pessoal. Essa aberração aqui. Veio com a MP 664, convertida na Lei 13.135 de 2015. Essa média aritmética dos 12 últimos salários de contribuição veio com a MP 664, que foi convertida na lei PT de 2015. Lei 13.135 de 2015. Essa média dos 12 últimos quer dizer o que, então? Que a média, que o salário de benefício do auxílio-doença, que o salário de benefício do auxílio-doença não poderá ser maior que a regra geral de cálculo dos benefícios previdenciários. Olha aqui. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos 12 últimos salários de contribuição. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Por que que isso é um absurdo, Michel? E eu digo para vocês. Isso é um absurdo porque nós temos um sistema contributivo de filiação obrigatória. Se ele é um sistema contributivo, ele tem que ser retributivo. Eu pago e você me retribui. Contribuição, retribuição. Por isso que isso é uma injustiça. Nós vivemos num país maravilhoso que nós não temos nenhum índice de desemprego. O índice de desemprego do nosso país é 0. Ninguém paga a contribuição previdenciária no valor de salário mínimo. Todos nós pagamos no teto previdenciário. Não é isso? Você pega um pai de família bancário, recebe um bom salário, seus 8, 9, 10 mil reais por mês, sempre contribuiu no teto. Com a tecnologia avançada, os bancos resolvem demitir 30% de seus colaboradores. E aí vai esse pai de família. Pai de família que trabalhou 20 anos
na instituição bancária, foi demitido, recebeu todos os seus direitos trabalhistas. E aí, 6 meses depois da sua demissão, ele volta a contribuir com o INSS de forma facultativa, porque ainda não conseguiu emprego. E aí ele está lá pagando pelo código 1406, paga 20% do salário mínimo das economias que ele fez. Todo mês ele está lá pagando. 12 meses depois que iniciou o seu pagamento de forma facultativa no valor de salário mínimo, por não conseguir uma nova colocação no mercado de trabalho, esse pai de família entra em depressão e não consegue fazer mais nada da vida. E aí ele vai ao INSS requerer o seu auxílio-doença, porque a depressão é um dos sintomas que causa a incapacidade. É um dos fatos geradores da incapacidade para dar direito ao benefício por incapacidade e auxílio-doença. E o INSS concede um benefício de auxílio-doença para ele. E qual será o valor do auxílio-doença? Salário mínimo. Vejam, ele contribuiu a vida inteira pelo teto. E agora, o valor do salário de benefício dele, do auxílio-doença, será de salário mínimo. Por que será de salário mínimo? Que é isso que diz o parágrafo 10. O parágrafo 10º diz exatamente isso. Que o valor do benefício não poderá ser superior à média das últimas 12 contribuições. E qual foi as últimas 12 contribuições? Salário mínimo. É justo? É justo isso? Cadê a retribuição? Cadê a proteção social? No momento que a pessoa mais precisa, que a Seguridade Social deveria vir e cobrir, de garantir a proteção, no momento que ele mais precisa, a Previdência fala para ele assim: enganei o bobo na casca do ovo. Você vai contribuir e não levou. É justo isso? Não é justo. E aí nós temos outra tese revisional, que é afastar essa regra, afastar o parágrafo 10. Eu preciso pedir a constitucionalidade dele, a inconstitucionalidade dessa regra de cálculo, porque ela é prejudicial ao segurado. Eu não tenho a retribuição como manda a Constituição. Contribuição, retribuição. No caso do auxílio-doença, nós não estou vendo retribuição nenhuma, porque tudo que ele contribuiu a vida inteira dele é esquecido, porque só será levado em consideração a média dos últimos 12. Mudando o cenário. Se as últimas 12 tivessem sido no teto previdenciário, e ele contribuiu a vida toda no salário mínimo, sabe qual que será o valor do auxílio-doença? Salário mínimo. É mole ou quer mais? É mole? É assim que existe. Isso é Brasil! Gente, vamos aqui no slide. Vamos lá no slide. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos 12 últimos salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, e se não alcançando o número mínimo de 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes. E aí, temos o cálculo para vocês. A renda mensal inicial do auxílio-doença será o menor resultado encontrado. Média aritmética. Espera aí, deixa eu apagar aqui para ficar legal. Essa bagunça aí.
Aí agora sim, agora ficou uma aula digna. Certo? Média aritmética simples, dos 80% maiores salários de contribuição. Salário de benefício, 2.000, vezes a alíquota do benefício, renda mensal inicial, 1.200. Média aritmética das 12 contribuições, 1.500. Este será o valor do auxílio-doença. Então, para o auxílio-doença, nós temos 2 cálculos para seguir. Continuando então com a nossa aula. E aí eu tenho aqui para vocês uma legenda dessas siglas. Prestem atenção. Prestem atenção. SC setinha é salário de contribuição. SB setinha salário de benefício. RMI setinha renda mensal inicial. FP setinha fator previdenciário. Mas média aritmética simples. SB, mudar de cor, igual média aritmética simples do SC, dos salários de contribuição. RMI igual salário de benefício, multiplicado pela alíquota do benefício, multiplicado pelo fator previdenciário. Todos os benefícios têm as suas alíquotas. E é isso que iremos estudar agora. Renda mensal inicial, RMI. Essa é a primeira parcela do benefício que será pago pelo INSS. A RMI, pessoal, é o valor do benefício. O salário de benefício não é o valor do benefício. O salário de benefício é a hipótese de incidência da renda mensal inicial. Tá? Vamos entender aqui. Renda mensal inicial, então. Renda mensal inicial do auxílio acidente. Como é que funciona? Lembra do cálculo que nós fizemos? Média aritmética simples, dos 80% maiores salários de contribuição. Lembra? Chegou naquele cálculo o coeficiente do auxílio acidente, 50%. Lá na planilha tem o coeficiente. Está calculando um auxílio acidente? Vai lá na planilha e digite 50%. Auxílio doença. 91% do salário de benefício. Tem um asterisco aí. Uma observação para vocês verem o parágrafo 10 do artigo 29 da Lei 8.213, que é a média das últimas 12 contribuições. Aposentadoria especial, 100% do salário de benefício. Lá no campo coeficiente, você vai deixar o quê? 100%. Aposentadoria por tempo de contribuição. 100% do salário de benefício multiplicado pelo fator previdenciário ou regra 85/95, o que for mais vantajoso ao segurado. Lembra que eu falei que o fator, em alguns casos, poderá ser mais vantajoso ao segurado? Pois é, este é um dos casos. Então, o que for mais vantajoso para o segurado. Aposentadoria por idade.
70% do salário de benefício, porque as aposentadorias por idades partem de 70%, tá? Mais 1% a cada grupo de 12 contribuições, limitado a 100%. E o fator previdenciário, ele é facultativo, só sendo aplicado se majorar o benefício do segurado. Esse 1% a cada grupo de 12 contribuições quer dizer que a aposentadoria por idade já nasce com 85%. Por que ela já nasce com 85%? Porque o benefício já é pago no valor de 70%. E, para ter direito à aposentadoria por idade, o segurado deve ter contribuído com pelo menos 15 anos. 15 anos correspondem a quantos grupos de 12 contribuições? 15 grupos de 12 contribuições. 70 mais 15 igual 85%. E a aposentadoria por invalidez, 100% do salário de benefício. E eu não tenho mínimo, não tem divisor mínimo. E aqui também não tem divisor mínimo. Divisor mínimo, aposentadoria especial, tempo de contribuição e aposentadoria por idade. Esses 3 benefícios eu tenho divisor mínimo. Os outros benefícios não têm divisor mínimo. Beleza? Continuando então. Benefícios que não são calculados com base no salário de benefício. Pensão por morte, por exemplo. Pensão por morte. Ela é calculada de que maneira? Se o falecido já era aposentado, se o falecido não, né? As mulheres morrerão primeiro no meu exemplo. Sinto muito. Você, mulher, faleceu aposentada, seu marido irá receber o mesmo valor que você receberia da sua aposentadoria. Suponhamos pensão por morte que a mulher recebe, ou pensão por morte não, né? A aposentadoria da mulher de R$2.000 deixou pensão para o maridão gastar com as tchutchuca de R$2.000. Pensão por morte, ela é o mesmo valor da aposentadoria que o segurado recebia. Agora, se o segurado não fosse aposentado, eu devo fazer o quê? Eu devo calcular uma aposentadoria por invalidez. E como que calcula a aposentadoria por invalidez, Michel? Diga aí. Aposentadoria por invalidez, pessoal, ela é calculada como? Como que eu calculo uma aposentadoria por invalidez? Mesma coisa que nós fizemos até agora. É a mesma regra. Média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição de julho de 94 até a 10. Se a mulher começou a trabalhar em 98, quando que vai iniciar um período básico de cálculo? Em 98. No cálculo da aposentadoria por invalidez, aquele cálculo que fizemos utilizando a planilha do Excel, não tem divisor mínimo e não tem fator previdenciário. No cálculo da aposentadoria por invalidez, não tem divisor mínimo e não tem fator previdenciário. A sua a segurada mulher faleceu, não era aposentada, tenho que calcular uma aposentadoria por invalidez. Tudo bem? Se ela já fosse aposentada, o valor da aposentadoria será o valor da pensão por morte. Se ela não for aposentada, nós temos que calcular uma aposentadoria por invalidez. Abaixo do slide está lá auxílio
auxílio reclusão. O auxílio reclusão segue as mesmas regras da pensão por morte. Como é que funciona? O auxílio reclusão é pago para os dependentes do segurado, não para o segurado que está encarcerado, tá? Então já para com esse negócio aí que vai preso. Não, é para os dependentes, que não tem nada a ver com crime cometido. Só que para os dependentes receberem o auxílio reclusão, o segurado deve ter baixa renda. Baixa renda do segurado, que é previsto aí em torno de R$ 1.250 a R$ 1.300. Se o segurado ganhar mais do que isso, a família não tem direito ao auxílio reclusão. E ele segue as mesmas regras da pensão por morte. Se era aposentado e ganhava lá R$ 1.200 de aposentadoria, valor do auxílio reclusão, R$ 1.200. Se não era aposentado, tem que apurar uma aposentadoria por invalidez e não tem divisor mínimo e nem fator previdenciário. Vamos voltar lá para o nosso slide. Seguem as mesmas regras da pensão por morte, o auxílio reclusão. Beleza? Continuando então, outros benefícios. Outros benefícios que não são calculados. Salário família, tá? É benefício previdenciário, viu, gente? Que é pago pela empresa, mas aquela merrequinha lá que recebe para quem tem até 14 anos e 16 anos, é um valor ínfimo lá, tem para todos. E o salário maternidade, que é exceção à regra que nós estudamos. O salário maternidade, ele tem uma exceção à regra. A regra geral é média aritmética simples, dos 80% maiores salários de contribuição, de julho de 94 até hoje. O salário maternidade é exceção a essa regra. A regra está aqui. Qual que será o valor do salário maternidade? Remuneração integral, no caso da segurada empregada e avulsa. Se uma colega aqui nossa do Damásio Educacional ganha R$ 7.000 por mês, vai ter neném? Vai ter bebê? Qual que é o valor do salário maternidade dela? R$ 7.000, tá? Não, o salário maternidade é limitado ao teto dos ministros do STF, 30 e poucos mil reais. Então, o salário maternidade da empregada e avulsa é a sua remuneração integral. No caso da doméstica, é o valor do último salário de contribuição. Qual foi o último salário de contribuição da doméstica? R$ 2.500. Qual que é o valor do salário maternidade dela? R$ 2.000. É o valor da última contribuição. Para a segurada especial, essa segurada especial, ela está no artigo 39 da Lei 8.213, tá? Não é a segurada que exerce atividade especial. É outra segurada. É outro tipo de segurada especial. É aqueles que exercem atividades na roça. Atividade laboral lícita. O trabalhador rural que exerce atividade em regime de economia familiar. Essa é a segurada especial. Qual que será o valor do seu benefício? 1/12 do valor sobre o qual incidiu a última contribuição anual, tá? Ressalvado o direito de salário mínimo. Nenhum benefício será pago no valor inferior ao salário mínimo. Nenhum. Com exceção do auxílio acidente. Este é o único benefício que pode ser pago no valor inferior ao salário mínimo, porque não é um benefício substitutivo da renda do segurado.
Todos os benefícios substitutivos de renda do segurado não podem ser no valor inferior ao salário mínimo. E para segurada individual, quem é as individuais? São as empresárias, as advogadas, engenheiras, professores, são aqueles que não estão vinculados, aquelas que não exercem atividade, não é que não exercem, né? São aquelas que não estão diretamente ligadas a empresas. São as advogadas no geral. Peraí, eu vou voltar aqui. São as advogadas no geral. E como é que é feito o cálculo da individual? Da individual é assim, o período básico de cálculo dela é de 15 meses, tá? Então eu volto aqui, ó, antes do início do benefício, é de 15 meses. Eu volto 15 meses. Ops. É isso mesmo. Eu volto 15 meses e aí eu pego as 12 melhores contribuições. Soma as 12, divide por 12. Esse é o cálculo do benefício do salário maternidade, para individual. 1/12 da média dos últimos salários de contribuição apurados em um período não superior a 15 meses para segurada contribuinte individual. Melhor dizendo, né? É a fórmula de cálculo do salário maternidade da segurada contribuinte individual. Beleza, galera? Então, exceção à regra. Qual regra? Dos 80% maiores salários de contribuição. Quem está fora dessa regra? Quem foge da regra? Pensão por morte oriunda de aposentadoria. Não segue essa regra. Salário maternidade não segue essa regra. Salário família não segue a regra geral. E o auxílio reclusão também não segue a regra geral. E aí, com relação à pensão por morte, eu só vou para a regra geral dos 80% maiores salários de contribuição quando a falecida, não estiver aposentada. Quando a falecida não estiver aposentada. Aí eu vou para a regra, porque eu tenho que apurar uma eventual aposentadoria por invalidez. Recapitulando então aí as nossas últimas aulas. Na aposentadoria por idade, tempo de contribuição especial, eu tenho que observar a regra do mínimo divisor. Não esqueçam disso. Eu não tenho divisor mínimo no cálculo da pensão por morte, no cálculo da aposentadoria por invalidez, no cálculo do auxílio-doença, no cálculo do auxílio-reclusão e no cálculo do salário maternidade. Eu não tenho divisor mínimo. Tudo bem? Lembrem sempre disso, da regra do divisor mínimo. Salário maternidade pode passar o teto previdenciário? Pode. Para quem? Na segurada empregada. Na nossa colega aqui do Damásio Educacional. Nesse caso pode, ressalvando o teto do ministro dos Supremos. E das seguradas individuais, eu volto num período de 15 meses, pego as 12 contribuições, somo as 12 contribuições, divido por 12. Tem o cálculo do salário maternidade. Pessoal, chegamos ao fim. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.